Isaías 33:6 diz, leio no nome de Jesus, e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência. O temor do Senhor é o teu tesouro. Isaías 33:6 dice, Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. 5 coisas, irmãos. 5 cosas, hermanos. 4 coisas que Deus é. 4 cosas que Dios es: Estabilidade, estabilidad, abundância de salvação, abundancia de salvación, sabedoria, sabiduría, ciência ou conhecimento. ciencia o conocimiento. E uma quinta coisa, Y una quinta cosa, que é o temor do Senhor, que es el temor del o Señor, qual é o nosso tesouro. el cual es nuestro tesoro. Fala com alguém e diz-lhe, o temor do Senhor é o teu tesouro. Habla con alguien y dile, el temor del Señor es tu tesoro. O temor do Senhor é o teu tesouro. El temor del Señor es tu tesoro. Sinceramente, irmãos, quantos nunca tinham reparado nesse texto? Sinceramente, Sinceramente. hermanos, ¿cuántos nunca habían escuchado y se habían dado cuenta de ese texto? É um texto muito pouco conhecido. Es un texto muy poco conocido. E cabe a pergunta, Y cabe la pregunta, por que um texto tão importante como este? Porque é muito importante. ¿por qué un texto tan importante como este? Porque es importante. Nunca é pregado, Nunca es predicado, nunca é ensinado nunca es enseñado e talvez nunca é lido. y tal vez nunca es leído. Por que Deus esconderia uma passagem como esta aqui num capítulo que também nunca lemos, Isaías 36, ¿Por qué Dios 33? escondería un versículo, un pasaje de la Biblia aquí en Isaías 33. 33, versículo 6? Eu vou dar a minha explicação. Yo voy a dar mi explicación. Eu acho, irmãos, que Deus esconde algumas verdades. Yo creo que Dios esconde algunas verdades. Quantos têm ouvido falar dos que escondem tesouros em diferentes partes? ¿Cuántos han oído hablar de aquellos que esconden tesoros en diferentes partes? Irmão Eduardo, como é que se chama isso lá na Colômbia quando há tesouros escondidos? Hermano, ¿cómo se llama eso en Colombia cuando hay tesoros escondidos? Una huaca. Isso. Acho que é uma palavra indígena, né? Creo que es una palabra indígena. É costume de pessoas que têm algum tesouro escondê-lo. Es costumbre de algunas personas que tienen tesoros E às esconderlo. vezes essas pessoas morrem Y a veces estas personas e mueren nunca contam onde foi que esconderam o seu tesouro. y nunca cuentan dónde escondieron su tesoro. O Senhor também deixou tesouros na Bíblia, irmãos, El Señor también dejó tesoros en la Biblia, mas são hermanos, tesouros escondidos como este, pero son tesoros escondidos que como às este, vezes passamos de largo, não sei Que se se às diz assim, que a veces los pasamos de largo. ou seja, ignoramos isso e continuamos a leitura. O sea, ignoramos eso y continuamos la E é lectura. por isso, irmãos, que é muito bom ler e voltar a ler as mesmas Es passagens. por eso que es muy bueno leer y volver a leer los mismos pasajes. É muito importante, irmãos, lermos a Bíblia inteira. Es muy importante leer la Biblia entera. E é muito importante ler a Bíblia inteira muitas vezes. Y es importante leer la Biblia entera muchas Tu veces. podes ler na ordem em que ali está, do Gênesis ao Apocalipse. Tú puedes leerla en el orden que está, de Génesis a Podes Apocalipsis. procurar outro tipo de leitura, Puedes buscar otro tipo de mas lectura. certifica-te de que tens lido toda a Bíblia. Pero asegúrate de que has leído toda la Biblia. Eu estava a ouvir um pregador nestes dias Yo estaba escuchando un predicador en estos días que tinha como 60 anos de cristão que tenía como 60 años de cristiano e que lia a Bíblia inteira 2 vezes por ano. y que leía la Biblia entera Ou 2 seja, que veces por año. ele já tinha lido a Bíblia mais de 120 vezes O sea, na sua vida. ya había leído la Biblia más de 120 veces en su vida. E depois também lia muitas passagens, muitas vezes mais. Y también leía muchos pasajes muchas veces más. Irmãos, precisamos alimentar a alma com a palavra de Deus. Hermanos, necesitamos alimentar el A alma nossa con la próxima palabra de série Dios. vai ser sobre esse tema. Nuestra próxima serie va a ser con ese tema. Depois de falar do temor do Senhor, vamos falar da palavra do Senhor. Después de hablar del temor del Señor, vamos a hablar de la palabra E del isto Señor. que acabo de dizer, vou voltar a dizê-lo daqui a um mês. Y esto Amém? que acabo de decir lo voy a volver a decir dentro de un Então, mes. irmãos, um pregador chamado Edwin Cole disse o seguinte: Un predicador llamado Edwin Cole dijo lo siguiente: o que nações e famílias mais precisam lo que naciones y familias más necesitan
já sabem, é o temor do Senhor. Ya saben, es el temor del Señor. Não é dinheiro, No es dinero, não é armas, no es armas, não são recursos naturais. no son recursos naturales. Uma nação pode ter isso tudo e ainda muito mais, Una nación puede tener todo eso y mucho más, mas se não tem temor do Senhor, pero si no tiene temor del Señor, essa nação é pobre. esa nación es pobre. Nesta semana eu li uma triste notícia do Japão. En esta semana yo leí una triste noticia de Japón E a notícia saiu na BBC de Londres. y la noticia salió en la BBC de E dizia Londres, que o governo japonês japonés, que el gobierno japonés está a promover o consumo de álcool entre os jovens. está promoviendo el consumo de alcohol en los jóvenes, Porque a venda de álcool porque las ventas del alcohol produzem ganhos producen ganancias e os ganhos produzem impostos. y las ganancias producen E os impuestos impostos vão para o governo. y los impuestos van al Então, gobierno. o governo de Japão Entonces el gobierno de Japón está a dizer na televisão, nas redes sociais: está diciendo en la televisión, en las redes sociales, jovem, joven, bebe álcool. bebe alcohol. Essa é uma nação pobre. Esa es una nación pobre, Tem tudo, tiene todo, humanamente, materialmente. humanamente, materialmente. E acho que é a terceira ou quarta potência econômica mundial. Creo que es la tercera o cuarta potencia económica mundial. Olhem para mim, Mírenme a mí. mas não tem temor do Senhor. Pero no tiene temor del Señor. E como a gente é igual. Y con las personas es igual. Uma pessoa pode ter tudo, Una persona puede tener todo, mas se não teme a Deus, não tem nada. pero si no teme a Dios no tiene nada. Podes dizer amém? ¿Puedes decir amén? O que as nações e as famílias mais necessitam é o temor do Senhor. Lo que las naciones y familias más necesitan es el temor del Señor. E é porque concordamos com esta ideia de Cole Y es porque concordamos con esta idea de Cole que vamos falar do temor do Senhor por 4 domingos. que vamos a hablar del temor del Señor por 4 domingos. Eu sei, não me surpreenderia Yo sé, no me sorprendería que muitos neste momento estejam um bocado incômodos, que muchos en este momento estén un poco incómodos, porque temor não soa tão bem como prosperidade. porque temor no suena tan bien como prosperidad, Porque temor não é uma palavra que está na moda. porque temor no es una palabra que está de moda. Está de moda talvez força, Está de moda tal vez fuerza, bênção. bendición. Quando essas palavras aparecem num título de um sermão, Cuando esas palabras aparecen en un título del sermón, imediatamente isso gera muitos likes no YouTube. inmediatamente tienen muchos likes en YouTube. Pero quando aparece temor Pero cuando aparece temor ou reverência o reverencia ou respeito, o respeto, poucas pessoas gostam. a pocas personas les gusta. Poucas pessoas. E tenho como demonstrá-lo. Y tengo forma de demostrarlo. Porque se aqui na igreja falamos de um acampamento Porque si aquí en la iglesia hablamos de un campamento onde haverá voleibol, futebol, donde hay voleibol, fútbol, jantares, cenas, veem até os que nunca veem. vienen hasta los que nunca vienen. Pero se falamos de oração às 4 da manhã, Pero si hablamos de oración a las 4 de la eu mañana, pergunto quantos veem? yo me pregunto, ¿cuántos vienen? Poucos, verdade? Pocos, ¿verdad? Mas o que mais precisamos? Desportos ou oração? Pero ¿qué más necesitamos? Por Los que, deportes o la irmãos, oración. gostamos tanto do que não precisamos? ¿Por qué nos gusta tanto lo que no necesitamos? E do que necessitamos não gostamos? Y lo que necesitamos no nos gusta. Posso ser sincero com vocês, Puedo irmãos? ser sincero con ustedes, Uma das hermanos. coisas das que mais precisamos nesta época Una de las cosas que más necesitamos en esta época é o temor do Senhor. es el temor del Señor. Há uma grande falta de temor do Senhor na igreja, Hay una gran falta de temor del Señor en la iglesia. em nós, En porque nós nosotros, somos a igreja. porque nosotros somos la iglesia. Então, irmãos, eu sei que muitos não gostam, Entonces, hermanos, yo sé que a muchos no les gusta, mas o Senhor que me chamou, pero el Señor que me llamó, Ele não me enviou para pregar o que a gente gosta, Él no me envió a predicar lo que a la gente le gusta. Ele mandou-me pregar o que a gente necessita. Él me mandó a predicar lo que la gente necesita. Alguém diga, eu necessito temor do Senhor. Alguien diga, yo necesito temor del Señor, Embora não queira ouvir falar dele. aunque no quieras oír hablar de Él. Alguém poderá pensar como o temor pode abençoar-me. Alguien podrá pensar, ¿cómo el temor puede bendecirme? Como o medo vai
beneficiar-me? ¿Cómo el miedo me va a beneficiar? E é lógico pensar assim, Y es lógico pensar porque así, aparentemente é impossível que o temor faça algo bem, porque ou bom. aparentemente es imposible que el temor haga bien. Mas quando pensamos assim, logicamente, Pero cuando pensamos lógicamente, é porque não estamos a compreender o pensamento de Deus. es porque no estamos comprendiendo el pensamiento de Eu Dios. sei que muitos adoram a lógica. Yo sé que muchos adoran la Se lógica. tu estudaste secundária, Si tú estudiaste ali secundaria, é uma matéria chamada filosofia, é universal. allí hay una materia llamada filosofía, es E uma das universal. áreas mais importantes da filosofia humana é a lógica. Una de las áreas más importantes en la filosofía humana es la E lógica. muitos são servidores, adoradores da lógica. Y muchos son adoradores de la Mas lógica. tenho uma notícia: Pero te tengo una a noticia. lógica e a fé são opostas. La lógica y la fe son opuestas. Muitíssimas vezes, diga muitíssimas vezes, Muchas veces, digan muchas veces, a lógica é um estorbo para a fé. la lógica es un estorbo para la fe. A Bíblia diz 5 pães e 2 peixes. La Biblia dice 5 panes y 2 peces. E a lógica imediatamente responde: não é suficiente para 5.000 Y la pessoas. lógica responde, No es suficiente. no es suficiente para 5.000 personas. Mas a fé diz: é mais do que suficiente. Pero la fe dice, es más que suficiente. Mais do que suficiente. Más que suficiente. Vê? E a nossa lógica neste momento está a falar aqui dentro. Y nuestra lógica en este momento está hablando. Está a dizer: tu não precisas de temor do Senhor. Está diciendo, tú no necesitas de O temor que tu del precisas Señor. é cidadania portuguesa. Tú necesitas la ciudadanía O que tu portuguesa. precisas é carro novo. Tú necesitas auto O que tu nuevo. precisas é melhores vestes. Lo que necesitas son mejores E assim, a vestidos. lógica diz o que precisamos. Y así la lógica dice lo que Na necesitamos. verdade, irmãos, nada disso precisamos para agradar a Deus. En verdad no necesitamos nada de eso para Podemos agradar a não ter Dios. nada disso. Podemos no Mas tener se nada temos de eso. respeito, reverência e temor de Deus Pero si na tenemos nossa respeto, vida, reverencia y temor de Dios, temos tudo o que tenemos precisamos. todo lo que necesitamos. Aleluia! Alguém que quer ser realmente rico, adore a Deus neste Alguien que momento. quiere ser realmente rico, adora al Señor en este momento. Glória a Deus. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência. Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. O temor do Senhor é o teu tesouro. El temor del Señor es tu tesoro. Qual é o nosso tesouro, irmãos? ¿Cuál es nuestro tesoro, hermanos? Forte. Fuerte. O temor do Senhor é El o nosso temor del Señor tesouro. es nuestro tesoro. Aleluia. Diga amém naquele que quer esse tesouro. Dígame en aquel que quiere ese tesoro. Irmãos, Hermanos, o que significa isto de Isaías ¿qué significa esto de Isaías? é que o temor não deve ser desprezado, Es que el temor no debe ser despreciado, mas apreciado. sino apreciado. Porque nem sequer é um tesouro nosso, Porque ni siquiera es un tesoro nuestro. é um tesouro que Deus nos partilha. Es un tesoro que Dios nos comparte. Podes agradecer a Deus porque Ele partilha contigo isso? Puedes agradecer a Dios porque Él comparte contigo, Mas às vezes nós desprezamos. pero a veces nosotros despreciamos. Tenho uma grande luta para dizer ou não dizer o que o Senhor me está a dizer que diga. Tengo una gran lucha para decir o no lo que Dios está diciendo Porque que yo sou diga. homem e tenho medo de ofender. Porque soy hombre y tengo miedo de ofender. Mas tenho que dizer, irmãos, Pero tengo que decirlo, hermanos. a verdade. La verdad. A verdade é que nós desprezamos o temor de Deus. La verdad es que nosotros despreciamos el temor Porque de às Dios. vezes, vou pôr um exemplo, que é o exemplo que o Espírito Santo me está a dar. Voy a poner un ejemplo que el Espíritu Santo me Nós está dando. sabemos que uma pessoa é má, Nosotros sabemos que una persona es mala. nós sabemos que essa pessoa não teme a Deus, Sabemos que esa persona no teme a nós Dios. sabemos que essa pessoa está em caminhos errados. Nosotros sabemos que esa persona va por un Nos- camino equivocado Pomos gosto em Facebook. y nosotros ponemos me gusta Nós en Facebook. desprezamos o temor de Deus. Nosotros despreciamos Porque el temor estamos de a Dios. acompanhar alguém que claramente está mal, Porque estamos acompañando a alguien que claramente está que mal. nunca teve fruto, que nunca deu nada para a obra de Deus, Que nunca tuvo fruto y no dio nada que para la nunca obra de ganhou Dios. uma só alma para Cristo. Que nunca ganó una sola arma para Dios. Alma. Alma. Mas quando é alguém que teme a Deus,
Pero cuando es alguien que teme a E eu Dios, sei quando alguém teme a Deus porque respeita a autoridade de Deus. y yo sé cuando alguien teme a Dios porque respeta a la autoridad, Porque é reverente, porque é respeitoso. porque es reverente, es respetuoso. Muitas vezes nós não queremos andar com Ele. Muchas veces nosotros no queremos andar con Él. Y voy a decirlo en español, dime con quién tú andas y yo te diré quién eres tú. Diz-me com quem andas e eu direi-te com quem tu és. ¿Cuántos concordan conmigo, irmãos, que uma mostra de que há temor de Deus é o tipo de companhia que nós temos? ¿Cuántos concuerdan conmigo que el que demuestra temor de Dios es la compañía que debemos tener? Eu não tenho nada disto escrito nas minhas notas, irmãos, Yo no tengo nada de esto en mis notas, hermanos, mas eu certifico, eu confirmo, eu asseguro que o que mais precisamos aqui na MAP é o temor do Senhor. pero yo confirmo y aseguro que lo que más necesitamos aquí en MAP es el E temor del enquanto Señor. nós não consigamos temor do Senhor, Y mientras nosotros no consigamos el temor del Señor, não vamos crescer. no vamos a crecer. Por favor, irmão, Por favor, hermano, quando venha à casa de Deus, cuando vengas a la casa de Dios, porque esta é a casa de Deus. porque esta es la casa de Dios, Dobre os seus joelhos quando chegue. dobla tus rodillas cuando llegas. Não interessa que esteja em YouTube, vou dizer, eu estou cansado de dizer o mesmo. No me interesa que esté en YouTube, yo estoy cansado de Irmãos, decir lo mismo. é não ter temor de Deus, Es no tener temor de é não Dios, ter reverência por Deus. es no tener reverencia por Dios. Chegar aqui e começar a fazer uso das instalações como se fosse um clube. Llegar aquí y hacer uso de las instalaciones como si fuese un club. Irmãos, eu não estou a exagerar. Hermanos, no estoy Eu exagerando. sei que há pessoas, como uma irmã que tínhamos em Montevideo, Yo sé que hay personas, como una hermana que teníamos en vou Montevideo, demonstrar. lo voy a demostrar. Ela chegava assim, irmãos. Ella llegaba así, hermanos. Te lembras, Isabel? E ¿Recuerdas, até Isabel? fazia um som assim. Te lembras, Isabel? Pois. Não estou a falar dessa reverência, No estoy hablando de esa reverencia, porque depois ela na casa batia no marido. porque después en la casa le pegaba al marido. Percebes? ¿Entiendes? Uma falsa reverência. Es una falsa Não estou a reverencia. falar, isso é opressão, isso é escravidão. Eso es esclavitud, Mas eu opresión. estou a falar de uma reverência do coração. Pero yo estoy hablando de una reverencia del corazón. Não podemos estar nas redes sociais no serviço. No podemos estar en las redes Não sociales en el podemos estar servicio. a resolver negócios no No podemos serviço. estar resolviendo negocios en el servicio, Enviar WhatsApp no serviço. enviando WhatsApps en el servicio. Paz de Cristo. Paz de Cristo, hermano. Por exemplo, estou a colocar exemplos simples Estoy para poniendo vocês. ejemplos simples. Irmãos, o que mais precisamos nós, acreditem, é reverência. Hermanos, lo que más necesitamos es reverencia. Porque a presença de Deus, irmãos, manifesta-se nesse ambiente. Porque la presencia de Dios se manifiesta en ese ambiente. Quantos querem ver milagres aqui? ¿Cuántos quieren ver milagros Quantos aquí? querem ver curas? ¿Cuántos aqui? quieren ver sanidad? Quantos querem ver dons do Espírito Santo derramados ¿Cuántos aqui? quieren ver dones del Espíritu gente Santo receba o derramados? Espíritu Santo. Que la gente reciba el Espíritu Santo. Aléjate um pouquinho. Nós temos que formar o ambiente para que isso tudo possa acontecer, irmãos. Nosotros tenemos que formar el ambiente para que eso suceda. Vou insistir nisso, irmãos. Precisamos reverência na casa do Senhor. Voy a insistir en eso. Necesitamos reverencia en la casa del Señor. Irmãos, quantos querem melhorar nessa área? ¿Cuántos quieren mejorar en esa área? Eu também quero melhorar, irmãos. Yo también quiero mejorar, Por quê? hermanos. Porque isto é um tesouro da igreja, irmãos. Porque esto es un tesoro de la iglesia. E também não tenho isso nas notas, mas eu tenho que dizê-lo. Y tampoco tengo esto en las notas, pero lo tengo que decir. Quantos anos é que já tu tens batizado no nome de Jesus? ¿Cuántos años tienes de estar Estou a bautizado en el falar nombre de Jesús? aos mais velhinhos espiritualmente aqui. Estoy hablando a los más viejitos espiritualmente E aos que não são muito velhinhos espiritualmente também. y a los que no son muy viejitos espiritualmente Como é que también. uma mãe diz para o seu filho velho, o filho maior? Como é que diz? ¿Cómo es que una madre le dice a su hijo mayor? Vou imitar a minha esposa um pouquinho. Já tu eres el mayor, tienes que ser ejemplo para tus hermanos. Ya es su mayor, tienes de ser ejemplo para os tus irmãos. Esteban, Esteo, gloria a Deus. gloria a Dios. Bueno, como pastor yo le voy a decir lo mismo a usted. Bueno, como pastor te voy a decir lo mismo. Vou dizer o mesmo para si.
Voy a decirte lo mismo. É suposto que quanto mais tempo temos na igreja, Es supuesto que cuanto más tiempo tengamos en la iglesia, cresçamos e melhoremos, irmãos. crezcamos y E mejoremos, não hermanos. recuemos e cada vez nos comportemos mais e mais como crianças. Y no retrocedamos y nos comportemos más y más como Quantos niños. concordam comigo? ¿Cuántos concuerdan conmigo? Porque há gente nova a chegar à igreja. Porque hay gente nueva llegando a la E iglesia eles olham para nós. y ellos nos miran. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Amém. Boa, pastor. Bueno, pastor. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Se eu não travo isto, Si yo no trabo esto, freno. Se eu não detenho isto, irmãos, Si yo no detengo esto, cada vez mais e mais e mais vão a fazer o mesmo. cada vez más y más van a hacer lo mismo. E vou dizer-vos porquê, irmãos. Y les voy a decir por qué. Porque o que é bom não se contagia. Porque lo que es bueno no se contagia. Eu posso sentar-me aqui, bem perto da Elisama ou do Vitor, Yo puedo sentarme bien cerca de e eu estou saudável, eu não tenho qualquer doença. Yo estoy saludable y no tengo E ninguna eu não enfermedad. posso contagiar a minha saúde para eles. Y yo no puedo contagiarles mi salud a Porque a ellos. saúde é uma questão pessoal. Porque la salud es una cuestión personal. Ele não pode melhorar porque eu estou perto dele. Él no puede mejorar porque yo estoy Mas cerca se de eu él. tenho uma doença contagiosa, Pero si yo tengo una enfermedad se eu contagiosa, estou a espirrar, se diz, si yo estoy estornudando, se eu estou a tosser, si estoy tosiendo, o que vai acontecer depois de uns minutos de eu estar aqui frente dele? ¿qué le va a pasar después de unos Voy a minutos contagiar. estando frente a él? Lo voy a E isso contagiar. que acontece, irmãos, quando não há reverência, quando não Y há eso es lo que respeito. pasa cuando no hay reverencia, no hay respeto. Rápido assim, se contagia. Se Así de contagia. rápido se contagia. E quando um pastor acorda, já todos estão na mesma. Y cuando el pastor despierta ya todos están en la misma. Tenho notícias. Tengo Eu noticias. não vou permitir. Yo no lo voy a permitir. Eu não vou deixar que os maus costumes entrem aqui, irmãos. Yo no voy a dejar que las malas costumbres entren aquí. Aqui cumprimentamos. Aqui cumprimentamos. Aquí saludamos. Aqui sorrimos. Aquí sonreímos. Aqui alçamos as mãos. Aquí alzamos las Aqui manos. batemos palmas. Aquí aplaudimos. Quando dizem em pé, em pé. Cuando decimos en Quando pie, en dizemos pie. sentados, sentados. Cuando decimos Quando sentados, dizemos sentados. de joelhos, de joelhos. Cuando decimos de rodillas, E es de não é que rodillas. estou a obrigar alguém a fazer algo. Y no estoy obligando a alguien Irmãos, a é hacer o que algo. Deus diz na Bíblia que deve Es ser. lo que Dios dice en la A Biblia que Bíblia debe diz que a ser. igreja deve ser como um exército em ordem. La Biblia dice que debe ser como un A Bíblia ejército en diz que orden. devemos ser unánimes. Que debemos ser A Bíblia diz unánimes. que devemos ser todos de um mesmo sentir. La Biblia dice que debemos ser de todos un mismo sentir. Isso é temor de Deus. Eso es temor de Dios. É respeito, é reverência. Es respeto, es reverencia. Ainda não entrei na introdução, irmãos. Ni siquiera entré en la introducción, Não hermanos. consigo. No puedo. Acho que vão ser 5 e não 4 sermões. Creo que van a ser 5 y no 4 sermones. Mas acredite, irmão, eu não ganho nem perco nada se digo ou não digo isto, Pero créelo, hermano, yo no gano ni pierdo nada porque diciendo eu esto. o tenho aprendido desde criança, mas você é que perde ou ganha se obedece ou não obedece. Porque yo lo aprendí desde niño, pero usted es el que pierde o gana si obedece o no. Levante a sua mão quem quer ser abençoado. Levante su mano. ¿Quién quiere ser Quem bendecido? quer que Deus o prospere. ¿Quién quiere que Dios lo Quem prospere? quer os seus filhos cheios do Espírito Santo. ¿Quién quiere sus hijos llenos Como del os Espíritu meus Santo? filhos. O mis Quem hijos. quer a bênção de Deus na sua casa. ¿Quién quiere la bendición en su casa? Não digas, o pastor não me disse, porque o pastor está a dizer-te. No digas, el pastor no me dijo porque te lo está Teme a diciendo. Deus, irmão e irmã. Teme Teme a a Deus. Dios, hermano y hermana. E vais ver a bênção de Deus na tua família, na tua Y vida. vas a ver la bendición en Oh, tu familia, aleluya. en tu vida. Não tenho qualquer dúvida disso, irmão. No tengo ninguna duda de Os eso. teus filhos estão a observar-te. Tus hijos te están observando. Os teus irmãos ao teu redor estão a observar-te. Tus hermanos alrededor te están E observando. quando tu temes a Deus, se nota ou nota-se. Y cuando tú temes a Dios se E nota. quando não, também. Y cuando no, también. Aleluia. Alguém diga, ajuda-me, Senhor. Alguien diga, ayúdame, Señor. Estamos num tempo muito difícil, irmãos. Estamos en un tiempo muy difícil, hermanos. Vou dizer assim, o temor de Deus escasseia mais do que nunca na história. Lo voy a decir así, el temor de Dios está más escaso que nunca en la historia. A gente não respeita, La gente no a respeta, gente mente, la gente miente, a gente exagera,
La gente exagera, levanta falsos testemunhos, levanta etc. falsos testimonios, etc. E é porque eles pensam, total, eu estou na graça, Y es porque ellos piensan, total, yo estoy en la gracia, Jesus é bom. Jesús es bueno. Aquilo do temor era para a lei de Moisés. Aquello del temor era para la ley de Moisés. Isso é do Velho Testamento, não do Novo. Eso es del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Irmãos, vou dizer algo. Hermanos, les voy a decir algo. Se os antigos precisaram do temor do Senhor, Si los antiguos necesitaron del se temor del os Señor, antigos, quando não existia toda esta maldade que existe agora, si los antiguos que cuando no existía toda esta maldad que existe ahora, tinham advertência de Deus, tenían la advertencia de não Dios, se aproximem de mim assim de qualquer maneira. no se acerquen a mí de cualquier Quem se manera. aproximar de mim de maneira descuidada vai morrer. Quien se acerca a mí de manera descuidada va a E morir. eles sabiam o perigoso que era, irmãos, não temer a Deus. Y ellos sabían lo peligroso que era no Eu vou temer a dizer, Dios. irmãos, hoje precisamos ainda mais do que eles. Hermanos, te voy a decir esto. Hoy necesitamos más que ellos. Hoje, no século 21, precisamos mais temor de Deus do que eles precisaram há 3.000, 4.000 anos. Hoy en el siglo XXI necesitamos más temor de Dios que ellos hace 3.000, 4.000 ¿Sabes años. por qué? ¿Entiendes por qué? Porque nunca houve tanto perigo espiritual como agora. Porque nunca hubo tanto peligro espiritual como lo hay ahora. Acorda, Despierta, acorda. despierta. Nunca houve tanta bruxeria, Nunca hubo tanta brujería. nunca houve tanta doença. Nunca hubo tantas enfermedades. Até o monkeypox está a converter-se em pandemia ou epidemia. Hasta esa enfermedad Viruela del mono. la viruela del mono se está convirtiendo Doenças en que já pandemia. tinham controladas, como as Enfermedades que vacinas. ya tenían controladas con las Agora vacunas. estão a voltar e estão a ficar fora de controle. Ahora están volviendo y se están poniendo fuera de control. Paz de Cristo. Paz de Cristo. E isso são apenas doenças físicas e quedas espirituais. Y eso son apenas enfermedades físicas. ¿Y qué dos hay- falsos mestres? ¿Y qué hay de las espirituales? E que de é los falsos das doutrinas que não são profetas? bíblicas. Y de las doctrinas que no son bíblicas. Irmãos, nunca houve tanto perigo. Não o digo eu, o dice Cristo na Hermano, Bíblia. nunca hubo tanto peligro. Lo dice Cristo O en la dice Biblia. Paulo, o apóstolo na Lo dice el Bíblia. apóstol Pablo en la Que os Biblia. dias antes do levantamento da igreja seriam os mais perigosos de sempre. Que los días antes del levantamiento de la iglesia serían los más peligrosos de siempre. Acreditam? ¿Lo crees? Por isso é que precisamos o temor do Senhor. Por eso necesitamos el temor del Señor. Aleluia. Precisamos aproximar-nos dele. Necesitamos Por acercarnos isso a é que Él. temos colocado uma semana de consagração. Por eso hemos puesto una semana de Porque, consagración. irmãos, é urgente a consagração. Porque es urgente la consagración. Alguém diga, eu preciso consagrar-me a Deus. Alguien diga, yo necesito consagrarme a Dios. Alguém diga amém. Alguien diga amén. Eu tenho muitas escrituras, mas vou apenas mencionar 3, Yo tengo muchas escrituras, pero apenas mencionaré 3. porque temos necessidade de orar, irmãos. Porque tenemos la necesidad de orar. E diz Salmos 19:9. Y dice Salmos 19:9. Ali tem a referência no ecrã. Aquí tienen la referencia en la O pantalla. temor do Senhor é limpo El temor de Jehová es limpio e permanece eternamente. y permanece para siempre. Somente essa parte vamos ler. Solamente esa parte vamos a O que leer. significa isto, irmãos? ¿Qué significa esto, hermano? Número 1, o temor do Senhor é limpo, não precisa explicação. Número 1, el temor del Señor es limpio, no necesita Mas explicación. o segundo diz permanece eternamente, e aqui temos que explicar. Y lo segundo dice, permanece para siempre, y aquí lo tenemos que Há que explicar. pensar, irmãos. Déjame pensar, A hermano. vida acaba, La vida acaba, a família, o casamento acaba, la familia, el casamiento acaba, o mundo vai acabar, el mundo se va a acabar, o universo vai acabar, irmãos. el universo se va a acabar, hermanos. Leram segunda de Pedro? Estamos a ler segunda de Pedro nestes dias. Leyeron 2 de Pedro, lo estamos leyendo en Já o estos lemos, días. já o lemos. Ya lo Já o leímos. lemos. E a Bíblia diz que o céu vai enrolar-se assim como quando o papel é queimado. Y la Biblia dice que se va a enrollar como un cielo. pergamino el cielo. O mundo vai acabar, irmãos. El mundo se va a acabar, O hermanos. sol, a lua, as estrelas vão desaparecer. El sol, la luna, las estrellas van a Eu desaparecer. quero que você pense nisto, irmão. Yo quiero que usted piense en esto, Porque há hermano. aqui uma coisa que não vai acabar. Pero hay aquí una cosa que no va a acabar. E diz, o temor do Senhor permanece para Y sempre. dice, el temor de Jehová permanece para siempre. Aleluia. Ou seja, nunca haverá um tempo O sea, nunca habrá un tiempo em que o temor do Senhor deixe de ser relevante, importante. en que el temor del Señor deje de ser importante, Porque o temor do relevante. Senhor perdura para sempre. Porque el temor del Señor permanece para siempre. Amém, irmão? Amén, hermano.
Glória a Deus. Gloria a Dios. Em segundo lugar, Provérbios 23, 17. En segundo lugar, Proverbios 23, 17. A segunda parte, é por isso que há um B ao La pé do segunda 17. parte, por eso hay un B al Una lado B. del 17, una B. Diz: sé no temor do Senhor todo o dia. Persevera en el temor de Jehová todo el Eu tiempo. gosto muito da versão de Almeida aqui, porque lá em espanhol diz persevera, mas aqui diz sé. Me gusta mucho la versión de Almeida porque en español dice persevera y aquí dice sé en Ou seja, portugués. não está a falar de fazer apenas, O sea, no está hablando de hacer apenas, mas de ser. sino de ser. E ser quê, irmãos? ¿Y ser qué, hermano? Temerosos de Deus. Temerosos de Dios. Alguém diga, eu quero ser temeroso de Deus. Alguien diga, yo quiero ser temeroso de Dios Todo o dia, todo el día, todo o dia. todo el tiempo. Ou seja, não há momento do dia, O sea, no hay momento del día, não há momento da semana, no hay momento en la semana na qual ou no qual o temor de Deus não seja importante. en la cual el temor del Señor no sea importante. Está na moda, irmãos, a dupla vida. Está de moda la doble vida. Está na moda, irmãos, no mundo inteiro, não apenas na igreja. Está de moda en el mundo entero, no apenas en la iglesia. Um político que aparece de gravata na segunda-feira Un político que aparece de corbata el lunes e no sábado aparece bêbado. y el sábado aparece borracho. Na terça-feira ele está com a sua mulher ante os paparazzi, os fotógrafos. El martes está con su mujer, con los E paparazzi, na los sexta está a fotógrafos. fazer coisas que nem se podem dizer porque até são bissexuais, etc. Y el viernes está haciendo cosas que no se pueden mencionar Isso é o que porque está a acontecer aqui na Europa, irmãos. eso es lo que está pasando aquí en Europa, O mundo da hermanos. política, até o mundo da religião, os abusos sexuais, etc. El mundo de la política, de la religión, los abusos sexuales, Há uma etcétera. imensa hipocrisia na gente. Hay mucha hipocresía en las Mas personas, nós não podemos permitir que isso aconteça na igreja do pero Senhor. no podemos permitir que eso ocurra en la iglesia, Eu hermano. devo ser o mesmo o domingo Yo debo ser el mismo el do domingo, que na segunda, el lunes también do debo que na ser el terça. mismo. O Deus é Deus só dos domingos, irmãos. O Dios es solo Dios de los domingos. Eu não posso vestir-me como apostólico o domingo e na quarta vestir como um mundano. Yo no puedo vestirme como un apostólico el domingo y el lunes como un mundano. Na quarta, miércoles. Miércoles. Eu não posso falar aqui, aleluia, glória a Deus, e na segunda estar a fazer piadas imorais. Yo no puedo estar diciendo aquí aleluya, gloria a Dios y el viernes estar haciendo chistes inmorales. Não posso ser duas pessoas. No puedo ser dos Eu tenho que personas. ser uma só pessoa em todo lugar, irmão. Debo ser una sola persona en todo lugar, Eu tenho hermano. que ser aqui e na minha casa perante os meus filhos o mesmo. Aquí en casa trato a mis hijos de la misma forma. Não, ser o mesmo. Ser el mismo, Onde seja, irmãos. donde sea. Por quê? ¿Por qué? Porque a Bíblia diz que eu devo perseverar no temor do Senhor todo o dia. Porque la Biblia dice que debo perseverar en el temor del Señor todo el tiempo. Estão muito sérios, vou fazer que riam um bocado. Están Irmão. muy serios, voy a hacer que se rían un poco. Lá em outro país, nem vou dizer o país, Allá en otro país, ni siquiera lo voy a mencionar, numa família, en una familia, vou fazer uma pausinha para que voltem para aqui todos. voy a hacer una pausa para que vuelvan aquí todos. Voltem, regressem aqui, irmãos. Vuelvan Ok, aquí, hermanos. pronto. Uns miúdos que não queriam voltar à igreja Unos niños que no querían volver, unos jóvenes que no querían volver a la e iglesia. que eu estava a tentar ajudar para que voltaram para a igreja. Y que yo estaba intentando que volvieran a la iglesia. Uma vez me disseram, Una vez me dijeron, é que o nosso pai não nos trata bem. es que nuestro papá no nos trata bien. E ele era ministro, Y él era ministro, mas o nosso pai não é bom conosco. pero nuestro padre no es bueno con E nós nosotros. sabemos, por exemplo, quando é um irmão que liga pelo telefone, Y nosotros sabemos cuándo es un hermano que llama por el ou teléfono. quando é um colega do trabalho dele, O cuando es un amigo de su trabajo, companheiro. compañero. Porque quando é um colega do trabalho, Porque cuando es un compañero del trabajo, o nosso pai diz, es. isso. E quando é um irmão é, amém, Y cuando es un hermano dice amén, aleluia. aleluya. Então ele, irmão, era duas pessoas. Entonces él era dos E os personas seus filhos estão a olhar e a ouvir isso. y sus hijos estaban viendo eso. Que ministro, que pastor pode convencer a um miúdo de voltar à igreja como um pai como esse? ¿Qué ministro puede convencer a un joven volver a la iglesia con un padre Como como uma ese? falsidade como Con essa? una falsidad como esa. É porque não há temor de Deus. Es porque no hay temor de Apenas Dios. há uma vontade de ficar bem com
com alguém, apenas. Apenas hay voluntad de quedar bien con alguien. Irmão, se você quer ficar bem comigo, Hermano, si usted quiere quedar bien conmigo, glória a Deus, Deus lhe abençoe. gloria a Dios, Dios los Mas isso bendiga. não é o que lhe tem que preocupar. Pero eso no es lo que le tiene que preocupar. O que lhe tem que preocupar é ficar bem com Deus. Lo que le tiene que preocupar es quedar bien con Dios. Eu não gosto palmadinhas nas costas, não gosto. A mí no me gustan palmaditas en la Eu espalda. nem sequer, vou ser sincero, nem gosto que venham e me digam que formoso sermão, formosa mensagem. Não Ni gosto. siquiera me gusta que me Fico digan qué incómodo. hermoso sermón. Me quedo incómodo. Antes de dizer para o pastor, formosa mensagem, pastor, Antes de decir hermoso mensaje, pastor, coloca em prática. ponla en Queres um práctica. pastor feliz? ¿Quieres el pastor feliz? Queres aos irmãos felizes? Obedece à palavra de Deus. ¿Quieres a los hermanos felices? Obedece la palabra de Dios. Eu posso ficar bem com o bispo, que é o meu supervisor, Yo puedo quedar bien con el obispo, que es mi supervisor, mas, irmãos, isso não significa que eu estou bem na minha relação com Deus, pero percebes? eso no significa que yo estoy bien en mi relación con Porque a Dios. única maneira de eu ter uma relação sadia com Deus é por meio do temor de Deus. Porque la única manera de yo tener una relación sana con Dios es por medio del temor. Fecha os teus olhos um instante, irmão, Cierra tus ojos un instante, e medita hermano, nisto que acabo de falar. y medita en esto que acabo de decir. Quantos é que querem uma relação sadia com Deus? ¿Cuántos quieren una relación sana con el Señor? Então, temos que viver no temor do Senhor. Entonces tenemos que vivir en el temor del Não estou a Señor. falar do temor demoníaco, No estoy hablando de un temor demoníaco, não estou a falar de medo. no estoy hablando de miedo. Não temos que ter medo de Deus, No tenemos que tener miedo porque de Ele Dios, não nos deu espírito de temor, de medo. porque Él no nos dio espíritu de temor, Ele de nos deu miedo. espírito de amor, de fortaleza, de controle próprio, Nos dio espíritu de amor, de fortaleza, de control de, propio, de domínio próprio. de né? dominio propio. E também a Bíblia diz que no amor, e Deus é amor, Y la Biblia también dice que en el amor, que Dios también es amor, não há temor. no hay temor. Porque antes o perfeito amor Porque- lança fora o temor. Porque antes el perfecto amor lanza fuera el temor. Mas, irmãos, é muito importante entendermos isto. Pero hermanos, es muy importante entender esto. Se nós não tememos ao Senhor, Si nosotros no tememos al Señor, então vamos ser vítimas do medo às outras coisas. entonces vamos a ser víctimas del miedo y a las otras cosas. E o problema que muita gente tem, e vou começar a acabar, Y el problema que mucha gente tiene, y ya voy a ir terminando, é que vive com medo. es que vive con miedo. Vive com medo do diabo, Vive con miedo del diablo, vive com medo da doença, vive con miedo de la enfermedad, vive com medo da escassez, da pobreza, vive con miedo de la pobreza, de la escasez, tem medo disto, tem medo daquilo, tiene miedo de esto, de lo otro, tem medo da escuridão, miedo de la tem oscuridad, medo de más notícias. miedo de malas noticias. Qual é o problema dessa pessoa? ¿Cuál es el problema de esa Eu vou persona? dizer, é que o seu temor não está focado corretamente. Yo te voy a decir, es que su temor no está enfocado Porque quando uma correctamente. pessoa teme a Deus, Porque cuando una persona le teme al Señor, olhem para mim, irmãos, quando tu temes a Deus, cuando tú temes a Dios tu não temes a mais ninguém. y no temes a nadie más, Porque a tua segurança está em Deus. porque tu seguridad está Porque en tu Dios, sabes que tu estás bem com Deus. porque tú sabes que estás bien con Dios E ninguém pode tocar. y nadie te puede tocar, Ninguém pode fazer-te dano. nadie te puede hacer daño. O Senhor é o meu pastor, de quem temerei? O El Senhor é a Señor es mi pastor, fortaleza. nada me faltará. O Senhor é a minha El fortaleza. Señor es mi De fortaleza. quem temerei? ¿De quién temeré? Quem poderá atemorizar-me? ¿Quién podrá atemorizarme? Paz de Cristo. Paz de Cristo. Por isso diz que o perfeito amor lança fora o temor. Por eso dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Irmãos, o temor do Senhor não é o temor do homem. Hermanos, el temor del Señor no es el temor del hombre. O temor de Deus é aquele que nos permite mostrar reverência ante o Senhor El temor de Dios es el que nos permite mostrar respeto y reverencia al e Señor nos livra do medo dos y homens. nos libra del miedo del hombre. Então, irmãos, há algumas palavras que eu vou deixar-vos para que meditem nelas. Entonces les voy a dejar con unas palabras para que las mediten. É claro que as palavras do dicionário não são suficientes para descrever o temor do Senhor, Es obvio que las palabras del diccionario no son las suficientes para describir al Señor, mas vamos tentar, irmãos. pero lo vamos a intentar. Por exemplo, quando Moisés foi confrontado com a glória do Senhor, Por ejemplo, cuando Moisés fue confrontado con la gloria de Dios, quando ele ouviu a voz de Deus no Monte Sinaí, se lembram, irmãos? cuando escuchó la voz de Dios en el monte Sinaí, Como aquela cena assombrosa, irmãos. con aquella escena asombrosa, hermanos. A Bíblia diz que Moisés aterrorizou-se.
La Biblia dice que Moisés se atemorizó, se aterrorizou. E também, irmãos, tremeu. y también tembló. Não apenas Moisés, o monte inteiro tremia, né? No apenas Glória a Moisés, Deus. sino el monte entero temblaba. Irmãos, Moisés não era diferente de nós. Hermanos, Moisés no era diferente de Moisés nosotros. tinha 200 e tais ossos como nós. Moisés tenía 200 y tal huesos como Tinha estômago e nosotros. fígado como nós. Tenía estómago e hígado como nosotros. Cabelos brancos já tinha também. Pelos blancos también tenía. Quando ele conhece a Deus, irmãos, Cuando él conoce a Dios, daquela hermanos, maneira, glória ao Senhor, de aquella manera, gloria al a Señor. Bíblia diz que ele tremeu. La Biblia dice que él A Bíblia tembló. diz que ele se surpreendeu, irmãos. La Biblia dice que él se sorprendió, hermanos. Irmãos, e isto não é prejudicial, isto não é mau. Y esto no es malo, no es Pelo perjudicioso. contrário, irmãos, isto é saudável para nós. Al revés, esto es saludable para nosotros. Precisamos tremer na presença do Senhor. Necesitamos temblar en la presencia del E Señor. se me permitem, irmãos, precisamos aterrorizar-nos na presença do Senhor. Y si nos permiten, necesitamos aterrorizarnos en la presencia del Quantos o Señor. acreditam? ¿Cuántos lo creen? Saber de que estamos a falar aqui. Saber de qué estamos hablando aquí. Deus, como temos cantado, é majestoso, De Dios, como hemos cantado, es majestuoso. é grande, é poderoso. Es grande, es poderoso. A nossa mente, irmãos, nem consegue imaginá-lo. Nuestra mente ni siquiera puede imaginarlo. E é por isso, irmãos, eu acredito que uma das melhores palavras para descrever a Deus é surpreendente. Y es por eso que yo creo que una de las mejores palabras para describir la gloria de Dios es asombroso. Precisamos surpreender-nos com Deus, irmãos. Necesitamos asombrarnos con Dios, hermanos. Há aqui pessoas que ainda não foram surpreendidas por Deus. Hay aquí personas que todavía no han sido sorprendidas por Dios. Há aqui pessoas que nunca têm tido uma experiência perante a glória de Deus. Hay personas que nunca han tenido una experiencia delante de la gloria de Dios. E por isso não estão a compreender esta mensagem ainda. Y por eso no comprenden este mensaje Irmãos, todavía. está perante vocês alguém que já esteve na glória de Deus. Hermanos, está ante ustedes alguien que ya estuvo en la gloria de Dios. Eu já senti esse terror, irmãos, algumas vezes na minha vida. Yo ya sentí ese terror algunas veces en mi E eu vida. sei, irmãos, o que se sente. Y yo sé lo que se siente. Como aconteceu no ano 98, estávamos recém-casados. Como ocurrió en el año 98, estábamos recién Eu fui para casados. um acampamento de varões. Fui a un campamento de varones. Eu sei que estão cansadas as crianças, mas eu tenho que pregar isto. Yo sé que están cansados los niños, pero tengo que predicar esto. E eu fui convidado, irmãos, para dar uma conferência. Y yo fui invitado a dar una conferencia. Eu não era o pregador, eu era apenas o conferencista. Yo no era el predicador, era apenas el Mas depois, conferencista. na tarde, o pregador começou a pregar. Pero después en la tarde comenzó a predicar E, el irmãos, predicador. aquele homem era um homem de campo. Y aquel hombre era un hombre de Aquele campo. homem não tinha estudos, não tinha instituto bíblico, Ese colégio hombre bíblico. no tenía estudios, instituto bíblico. Todos conhecíamos como era a pregação dele. Todos conocíamos cómo era la predicación de Mas él. essa tarde, irmãos, que depois converteu-se em noite, Pero en esa tarde que después se convirtió en noche, ouvimos uma mensagem como de 3 horas, pelo menos. escuchamos como un sermón de 3 horas E por lo menos. aquela mensagem não foi ele, irmãos. Y aquel sermón no fue él, Porque ele falou hermanos. com palavras que ele nunca tinha dito antes. Porque habló con palabras que nunca antes había dicho. Ele pregou de uma maneira que nós nunca tínhamos ouvido antes, Él irmãos. predicó de una manera que nunca antes habíamos E a oído. glória do Senhor começou a cair naquele lugar. Y la gloria del Señor comenzó a descender en E aquel eu lugar. me lembro, irmãos, nós todos prostrados no chão, Yo recuerdo que Na todos terra. nosotros estábamos prostrados en el suelo, en la tierra, porque estávamos no campo, irmãos. porque estábamos en el campo, hermanos. E eu me lembro homens jovens como eu, com 30 anos, Y 20 yo e tais recuerdo anos. hombres jóvenes como yo, con 20 y tal E años, outros já idosos, com a idade do Hermínio, com muito respeito. y hombres ancianos ya como con la edad de Herminio, con mucho Todos, respeto. irmãos, ali a chorar como crianças por horas. Todos llorando como niños por horas E a abraçar-nos uns aos outros. y abrazándonos E a unos a pedir otros perdão uns aos outros. y pidiendo perdón unos a los Embora otros, nem tínhamos dito ou feito nada mal para o irmão. aunque ni siquiera habíamos hecho algo malo al Mas quando hermano. a glória de Deus está, irmãos, Pero cuando la gloria de Dios e está, nós podemos surpreender-nos com ela. nosotros nos podemos asombrar con ella. Irmãos, ali há pranto,
Hermanos, allí hay llanto, Ali há arrependimento. allí hay arrepentimiento, Ali há humilhação. allí hay humillación, Ali há sinceridade, simplicidade. hay sinceridad, Ninguém simplicidad. pode ficar em pé. Nadie Ninguém pode ponerse en ficar pie. de braços cruzados. Nadie puede ponerse de brazos cruzados. Porque a glória de Deus surpreende, irmão. La gloria de Dios sorprende, hermano. Eu nunca vou esquecer essa experiência. Yo nunca me voy a olvidar de esa E experiencia. outras que temos tido. Y otras que hemos tenido. Eu me lembro de um serviço de 12 horas de duração na Colômbia. Irmão Edward, te Yo lembra? recuerdo un servicio de 12 horas en Colombia. Quantos estão preparados para um serviço de meio dia de duração? ¿Cuántos están preparados para un servicio de medio día de duración? Se você pensa que nos cansamos, Si usted piensa que nos cansamos, errou. se equivocó. Porque a glória de Deus estava naquele lugar. Porque la gloria de Dios estaba en ese lugar. Paralíticos caminharam. Paralíticos caminando. Como se diz muleta? Muleta. Chegou alguém com uma muleta Llegó alguien con una e muleta esqueceu a sua muleta no serviço, y irmão. se olvidó de la muleta en Ele el saiu a servicio. caminhar depois de 30 anos de usar muleta, caminhava. Salió Normal. caminando. Te lembras, Después de usar Isabel? 30 años muletas. Aleluia, uma criança faleceu e Deus a ressuscitou. Un nesse niño dia. falleció y Dios lo resucitó. Porque a glória de Deus estava nesse lugar. Te lembras? Porque la Isabel? gloria de Dios estaba en ese E lugar. ninguém olhou para o relógio. Ah, já são 3 horas, já são 5 horas. Não. Nadie miró el reloj y dijo, ya son 3 Até horas, ninguém 5 horas. percebeu que o tempo tinha passado, irmão. Nadie se dio cuenta que el tiempo había pasado. Essa é a glória de Deus que tu necessitas conhecer. Esa es la gloria de Dios que tú Se tu necesitas conhecesses conocer. e tu te surpreendesses com a glória de Deus, tu mudarias. Si tú conocieses la gloria de Dios, tú cambiarías. Não dirias o que dizes, não falarias como falas, No dirías lo que dices, no não hablarías agirias como como hablas, achas, no responderías como No actuarías. no actuarías como trarias actúas. outra atitude à casa de Deus. Traerías otra actitud a la Quando casa de eu Dios. vejo aqui falta de respeito a Deus, irmãos, Cuando yo veo falta de respeto a o Dios, que estou a ver é uma pessoa que não conhece a Deus, lo que estoy viendo es una persona que no que não conoce a tem Dios, ideia de quem é Deus. que no tiene idea de quién es Porque Dios. se tivesse, se Deus mostrasse para ela a sua glória um instante, irmãos, Porque si Dios mostrase su gloria un instante, a sua hermano, vida mudaria para sempre. su vida cambiaría para Daniel siempre. viu a glória de Deus Daniel vio la e gloria ele de ficou Dios doente por muitos dias deitado. y él quedó enfermo por muchos días. Um acostado. instante do céu aberto foi suficiente para acabar com as forças de Daniel. Un instante fue suficiente para acabar con las fuerzas de E ele era Daniel. jovem. Y él era E ele joven. era forte. Él era fuerte. Mas diante de Deus não há fortes, irmãos. Pero al frente de Dios, delante de Dios no hay fuertes. Diante de Deus não há inteligentes, irmãos. Delante de Dios no hay inteligentes. Não há força diante de Deus, não existe, irmãos. No hay fuerza delante de Dios, Não no existe. existe nome igual. Não existe nome igual. Cristo nosso. Alguém diga, eu quero conhecer-te, Jesus. Alguien diga, yo quiero conocer a Jesús. Na base do temor do Senhor, irmãos, En la base del temor del Señor está uma revelação e um conhecimento profundos de Deus. está una revelación y un conocimiento profundos de Dios. Enquanto tu não conheças profundamente a Deus, tu não conseguirás ter temor de Deus na tua vida. Mientras tú nos conozcas profundamente el temor del Señor, no podrás tener al Señor en tu vida. Tener temor de Deus em tu vida. Tener temor de Dios en tu vida. Fecha os teus olhos, se faz favor. Manuel, aproxima-te. Cierra tus ojos, hermano. Manuel, acércate. Por isso é que precisamos de uma visão mais clara de Deus. Por eso necesitamos una visión más clara de Dios. Uma visão mais clara do poder de Deus, Una visión más clara del poder de da Dios, santidade de de la Deus. santidad. Bem, irmão Edward, Ven, hermano Edward. já falei de reverência, já falei de respeito. Ya hablé de reverencia, de respeto. Também gostava de falar de submissão, mas já o tempo acabou. También me gustaría hablar de sumisión, pero el tiempo se acabó. Eu gostei do que um amigo escreveu nestes dias ali nas suas redes sociais. A mí me gustó lo que un amigo escribió en sus redes sociales. En Ele é estos filho días. de um missionário, ele é ministro também. Él es hijo de un misionero, un ministro E también. ele disse: nunca podes estar bem com Deus e mal com o pastor. Él dijo, nunca puedes estar bien con Dios y mal con el pastor. E eu acredito que é assim. Y yo creo que es así. Quando uma pessoa não tem submissão, Cuando una persona no tiene sumisión, quando uma pessoa tu lhe dizes vai para o norte e ela vai para o sul, cuando a una persona tú le dices, ve al norte y él va para el sur, como Jonas, né, que Deus o enviou para Nínive e ele partiu para Tarsis, né? como Jonás, que Dios lo envió a Nínive y él partió para Que Tarsis, tu dizes vamos jejuar e ele come. que tú dices, vamos a ayunar
y él come. Havia um irmão sempre que ele jejuava quando ele queria. Había un hermano que él ayunaba cuando él O quería. pastor dizia: vamos jejuar neste sábado. El pastor decía, vamos a ayunar este sábado. E ele dizia: eu jejuo os domingos, eu não jejuo os sábados. Y él decía, yo ayuno los domingos y no los sábados. E ele nunca foi abençoado, irmãos, por ser sempre ou por crer que ele é melhor. Y él nunca fue bendecido por creer que era mejor. Irmãos, se tu és arrogante, Hermano, si tú eres arrogante, se somos arbitrários, se somos autossuficientes, si somos arbitrarios y autosuficientes, se tratamos aos outros como se fôssemos superiores do que eles, y tratamos a los otros como si fuésemos superiores a ellos, se andamos na vida a proclamar que sabemos mais, si andamos en la vida proclamando que sabemos más, quando, irmãos, nós não sabemos nada. cuando, hermanos, nosotros no sabemos nada. Pensa numa minhoca, Piensa en un gusano, pensa numa minhoca. piensa en un gusano. Tenta ensinar-lhe a uma minhoca a tocar o piano, assim como o irmão Eduardo. Intenta enseñarle a un gusano a tocar el piano, así como el hermano Tenta a Eduardo. uma minhoca ensinar-lhe a conduzir uma computadora, como o Intenta Esteban. enseñarle a un gusano a manejar un Nunca vai computador. aprender porque é uma minhoca. Nunca va a aprender porque es un gusano. Isso é o que nós somos perante Deus, irmãos. Eso es lo que nosotros somos delante A de Bíblia Dios. diz que somos como gafanhotos perante Deus. La Biblia dice que somos como Langostas. langostas delante Que de nós não Dios. somos nada diante de Deus. Que irmãos. nosotros no somos nada delante E de que aquele Dios. que crê que é algo não sendo nada, Que aquel que cree que es algo no siendo nada, a si próprio se engana. a sí mismo se engaña. Pode alguém dizer: eu não sou nada? Puede alguien decir, Não tenha yo no medo, soy diga-o, nada. eu vou dizer também. Dilo, hermano, yo también lo voy a decir. Eu não sou nada. Yo no soy nada. Eu não sei nada. Yo no sé nada. Deus é que sabe. Dios es quien Deus sabe. é que é algo, irmãos, e algo Dios grande. es quien es algo y Amém, algo grande. aleluia. Mas quando nos comportamos da outra maneira, como que somos muito e sabemos muito, Pero cuando nos comportamos de la otra manera, pensando que somos mucho, evidenciamos a nossa própria falta de temor de Deus. evidenciamos nuestra falta de temor del Señor. Nestes dias, irmãos, a minha esposa e eu temos falado muito deste tema. En estos días mi esposa y yo hemos hablado mucho de este tema. Gostamos de corrigir, Nos gusta corregir, gostamos de ensinar, nos gusta enseñar, de opinar, opinar, de julgar, de criticar. de juzgar, criticar. E quando assim agimos, irmãos, Y cuando así actuamos, hermanos, estamos a demonstrar que não temos temor de Deus. estamos demostrando que no tenemos temor de Dios. Porque a Bíblia fala em não julgar. Porque la Biblia habla en no A juzgar, Bíblia fala em não sequer fazer uma opinião de algo, irmãos. en ni siquiera hacer una opinión de Porque algo. nós não estamos nos sapatos do outro. Porque nosotros no estamos en los zapatos del otro. Nós nem sabemos o que acontece na vida do outro. Ni siquiera sabemos lo que ocurre en la Só vida del Deus otro. é que sabe, percebe? Solo Dios lo sabe, lo entiende. Tenhamos temor de Deus, irmãos. Tengamos temor de Dios, hermano. E tenhamos submissão a Deus. Y tengamos submisión a Dios. É melhor calar. Es mejor callar. É melhor não dizer nada. Es mejor no decir nada. Eu sei que esta mensagem não é muito atrativa. Yo sé que este sermón no es muy atractivo. E agora sim vou acabar, irmãos. Y ahora sí voy a acabar, Vou hermanos. deixar-vos esse capítulo inteiro da Bíblia para estudar. Voy a dejarles este capítulo entero de la Biblia para estudiar. Tomem nota, irmãos, se fazem favor. Tomen nota si pueden, hermanos. Aqui está o resumo, podemos dizer, da vida de Jacó. Aquí está el resumen de la vida de Jacob. Quantos conhecem a história de Jacó? ¿Cuántos conocen la historia de Jacob? Ele foi pela Raquel, Él fue por Raquel, o sogro o enganou e deu-lhe a Lea. el suegro lo engañó y le dio a Teve que Lea. trabalhar mais 14 no total anos para conseguir ter a Raquel. Tuvo que trabajar 14 años para poder tener a Depois Raquel. continuou a trabalhar anos e anos. Después continuó trabajando años y años. E é como que Jacó aqui diz: Labão, não me trataste bem, Y es como que Jacob aquí dice, Labán, no me trataste mas bien, Deus cuidou de mim. pero Dios cuidó de mí. Porque Deus cuidou de Jacó, irmãos. Porque Dios cuidó de Jacob, Quantos hermanos. acreditam que Deus cuida de nós, irmãos? ¿Cuántos creen que Dios cuida de nosotros? No verso 42, Jacó diz: Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo, por certo me enviarías agora vazio. El versículo 42 dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo,
De cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Na Bíblia em espanhol, temor de Isaac está em minúscula, En la Biblia en español, temor de Isaac está en minúscula. mas na Bíblia em português, temor está em maiúscula. Pero en la Biblia en portugués, temor está en mayúscula. Porque temor de Isaac Porque temor de Isaac era o nome com que Jacó, o filho, era el nombre con que Jacob, el hijo, chamava ao seu Deus. llamaba a su Dios. Percebe? ¿Lo entiendes? É como que o Manuel dissesse: Es como si Manuel dijese: eu vou adorar ao temor do Gabriel. yo voy a adorar al temor de Gabriel. Porque o Deus do seu pai, que sou eu, Porque el Dios de su padre, que soy yo, é temor. es temor. Isaac Isaac tinha temor de Deus. tenía temor de Dios. E Jacó o chamava a Deus o temor do meu pai Isaac. Y Jacob lo llamaba el temor de mi padre Isaac. Em outras palavras, En otras palabras, o que o seu pai temia, lo que su padre temía, esse era o Deus do seu pai. ese era el Dios de su padre E o seu próprio Deus y também. su propio Dios también. É por isso, vamos para o verso 53, Es por eso, vamos para el verso 53, que quando Jacó já vai embora de Labão com as suas ovelhas, que cuando Jacob ya se va de Labán, ele faz um juramento. él Se hace diz un assim? juramento. Él E diz: jura jurou Jacó y dice: Jacob juró pelo temor, novamente aqui está em maiúscula, de Isaac, o seu pai. por el temor de Isaac, su padre. Em conclusão, irmãos, En conclusión, hermanos, o que Isaac temeu, lo que Isaac temió, esse foi o seu Deus. ese fue su Dios. O que tu temes, A lo que tú le temes, o que nós tememos, a lo que nosotros le tememos, esse é o nosso Deus. ese es nuestro Dios. Olha para isso. Mira eso. Nós podemos dizer que não somos idólatras, Nosotros podemos decir que no somos idólatras porque não nos ajoelhamos perante uma imagem porque no nos da Maria, arrodillamos delante de una imagen, mas aquilo ao que nós tememos, pero aquello a lo que nosotros le tememos, esse é o nosso Deus. ese es nuestro Dios. Se tu temes, mais uma vez, a doença Si tú le temes una vez más a la e andas enfermedad à procura de qualquer síntoma de doença, y andas buscando cualquier síntoma de enfermedad, eu vou te dizer, tu não temes a Deus, tu temes a doença. yo te voy a decir, tú no le temes a Dios, tú le temes Ou a la seja, que enfermedad. Deus não é o teu Deus, a doença é teu Deus. O sea que Dios no es tu Dios. Se tu lhe temes à pobreza e que vais passar fome, Si tú le tienes a la pobreza y que vas a pasar hambre, esse é o teu Deus. ese es tu Dios. Não é Deus, é a comida, é o dinheiro. No es Dios, es la comida, el dinero. Se podem olhar para mim mais um minuto, irmãos. Si pueden mirarme a mí un minuto más, Esta é muito importante. esto es muy Se importante. tu lhe temes à opinião dos homens, Si tú le temes a la opinión de los hombres, esse é o teu Deus. ese es tu Dios. E para ti sempre vai ser mais importante o que os homens digam Y para ti siempre va a ser más importante lo que los hombres digan do que Deus diga. de lo que Dios diga. Então não tememos a Deus, tememos aos homens. Entonces no le tememos a Dios, le tememos a los hombres. Fiquem em pé, irmãos. Pónganse en pie, hermanos. Le temes ao Senhor? ¿Le teme usted al Señor? Você lhe teme ao Senhor? ¿Tú le temes al Señor? Na verdade. De verdad. Em outras palavras, En otras palabras, é Ele o seu Deus? ¿es Él tu Dios? Fecha os teus olhos ali onde estás. Cierra tus ojos allí donde estás. Eu quero que juntos adoremos ao Senhor um instante. Yo quiero que juntos adoremos al Señor un instante. Eu sou confiante que esta palavra chegou, Yo tengo confianza de que esta palabra llegó, que esta palavra não vai ser esquecida na semana. que esta palabra no se va a olvidar en la semana. E eu sei, Senhor Jesus Cristo, Y yo sé, Señor que Jesucristo, embora este vaso tenha muitos defeitos que aunque este vaso, esta vasija tiene muchos e defectos, muitas fraquezas, debilidades, muchas debilidades, a tua mensagem tem sido pregada, Senhor. tu sermón ha sido predicado, A tua mensagem tem sido pregada, tu Senhor. mensaje ha sido predicado. E eu sei, eu confio, Senhor, Y yo sé, yo confío, Señor, que tu nos vais conceder que tú nos vas a conceder
sermos uma igreja que teme a Deus. Que seamos una iglesia que le teme al Señor. Não apenas um grupo religioso dos que há por ali. No apenas un grupo de religiosos de los que hay por ahí. Não apenas, Senhor, um grupo cristão, No apenas un grupo cristiano, mas uma igreja que teme a Deus. sino una iglesia que le teme al Señor. Onde tu, Senhor, podes habitar. Donde tú, Señor, puedes habitar. Onde tu, Senhor, podes descer com a tua presença Donde tú puedes descender con tu e presencia abençoar, y Senhor, bendecir, Señor, realmente. realmente. Ajuda-nos, Senhor. Ayúdanos, Señor. Que possamos ser no temor teu. Que podamos ser en el temor tuyo. Que possamos perseverar no teu temor, Senhor. Que podamos perseverar en tu temor. Que antes de pensar qualquer coisa, Que antes de pensar cualquier cosa, que antes de dizer qualquer coisa, que antes de decir cualquier cosa, que antes de ouvir ou olhar qualquer coisa, que antes de escuchar o mirar cualquier cosa, pensemos se isso corresponde para alguém que teme a Deus. pensemos si eso corresponde a alguien que le teme al Señor. Peço-te que possamos crescer, Senhor, nisto tão importante Te pido que podamos crecer en esto tan importante e honrar com a nossa vida o teu santo nome. y honrar con nuestra vida tu santo nombre. No nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Irmão, irmã, Hermano, hermana, se tens aqui alguém contigo, a tua família, alguém, si tienes a alguien aquí, tu familia, alguien más, por que não chegar a este altar juntos? ¿por qué no llegar a este altar juntos? Acho que não há espaço para ajoelhar-nos, mas sim para permanecer em pé aqui, irmãos. Yo creo que no hay espacio para arrodillarnos, pero sí para permanecer de pie aquí. E despedir este serviço com um tempo de adoração ao Senhor todos juntos. Y despedir este servicio con un tiempo de adoración al Señor, todos juntos. Aproximem-se, irmãos. Acérquense, hermanos. Vou convidar-vos para ficar em pé, se fazem favor. Los voy a invitar a que se pongan de pie, si pueden hacerlo. O que toda família necessita, Lo que toda familia o necesita, que mais necessita uma família, lo que más necesita una familia, é o temor do Senhor. es el temor del Señor. O temor do Senhor. El temor del Señor. Quantos vão pedir isso para o Senhor agora? ¿Cuántos le van a pedir eso al Señor? Quantos podem levantar as suas mãos? ¿Cuántos pueden levantar sus manos? Talvez podes levantar uma e com a outra abraçar alguém. Tal vez puedes levantar una y con la otra abrazar a alguien E dizer para o Senhor: Senhor, abençoa-nos com o teu temor. y decir al Señor, bendícenos con tu temor. Que possamos ter uma vida reverente, respeitosa de ti, Senhor. Que podamos tener una vida con reverencia, con respeto hacia ti. Respeitosa também dos nossos próximos, Respetuoso también de nuestros prójimos, das pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. de las personas que están a nuestro Das alrededor, autoridades que estão acima de nós. de las autoridades que están encima de nosotros. Não deixe de orar, não deixe de orar. No dejes de orar. Senhor, não queremos ser como os que não te conhecem, Señor, no queremos ser como los que no te conocen, nem agir como eles. ni actuar como ellos. São tempos de muito má educação, Senhor. Son tiempos de muy mala educación. São tempos de falta de respeito em todos os níveis. Es un tiempo de falta de respeto en todos los Há muitas niveles. coisas que o homem tem perdido, Senhor, Hay muchas cosas que el hombre ha perdido porque ele vive na escuridão. porque él vive en la oscuridad. Mas nós, Senhor, vivemos na luz da Tua presença. Pero nosotros vivimos en la luz de tu presencia. Nós
Temos conhecido a verdade, Senhor. Nosotros hemos conocido la verdad E nós confiamos que podemos melhorar, Senhor. y nosotros confiamos que podemos mejorar E refletir essa luz para eles, Senhor. y reflejar esa luz hacia ellos. Ajuda-nos, ó Deus. Ayúdanos, Dios. Ajuda-nos, ó Deus. Ayúdanos, Dios. Dirígenos, hermano, en ese canto. Damos honor a ti, Senhor. Honor a ti, Señor. No nome de Jesus. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Pide que el Señor derrame sobre tu familia de su presencia. Pídenos, Señor, que derramen a tu familia a su presencia. Damos honor a ti. Que la piedad, que el respeto por las cosas espirituales Pelo respeito pelas coisas espirituais, sea una realidad cotidiana. seja uma realidade cotidiana. Que nuestro estilo de vida, Que o aleluya, nosso estilo de vida pueda ser grato a Dios, possa ser gratificante a Deus, pueda alegrar el corazón de nuestro Dios. possa alegrar o coração do nosso Deus, Para que Él pueda habitar entre nosotros. para que Ele possa habitar entre nós. Sí, Señor. Sim, Senhor. Danos una revelación cada vez más profunda de ti, Jesús. Dá-nos uma revelação mais profunda de Ti, Un conocimiento mucho más grande del que hasta ahora tenemos. conhecimento muito maior do qual temos. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Sí, Señor. Gracias, mi Dios. Obrigado, Deus. Oh, gracias, Señor. Graças, Deus. Gracias, Señor. Obrigado, Deus. Rey de reyes, admirable, Aleluya. eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Si sabe este canto, cántelo con nosotros. Se conheces este louvor, Damos honor canta-o conosco. a ti. Damos honor a ti, Señor. Damos honor a ti. Creador, Creador de vida, eres tú. damos honor a ti, Jesús. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios Que no hay otro como tú, como tú. Rey de reyes, Rei dos Rey reis, de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, Eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, Eres el principio y fin, soberano soberano y sublime, eres nuestro eres Salvador. nuestro Salvador. Damos honor.